tanto a PL que está para ser aprovada, vocês colocaram a PL da Globo, quanto outros assuntos relativos à maneira como o governo tem atuado na comunicação, tem a ver com a falta de estratégia, na minha opinião, ou com uma estratégia equivocada, o que seria ainda pior, sobre como lidar com o tema da comunicação. Quando a gente fica velho, a gente imagina que a gente só vai querer cometer erros novos. Na política, infelizmente, a gente vai ficando velho e preferindo os erros velhos. De alguma maneira, o governo repete a estratégia que foi marcante no período anterior dos governos petistas, especialmente no período do primeiro mandato do presidente Lula, que é uma estratégia de considerar, se possível, neutralizar o peso político da mídia monopolista no Brasil através de concessões. Mais ou menos assim, se nós alimentarmos o jacaré o tempo todo, ele não morde. Então, essa é a lógica que está sendo adotada. É uma lógica de você, especialmente em relação às organizações Globo, você ter uma política de apaziguamento à base de benesses, à base de vantagens, à base de ganhos financeiros, à base de ganhos publicitários, à base de legislação favorável. Faz parte de uma estratégia, ou também pode ser a falta de uma estratégia. Ou seja, na falta de uma estratégia, os vetores inerciais predominam. Quer dizer, a capacidade dessas empresas em organizarem lobbies acabam sendo predominantes. Se você não tem uma estratégia, o lobby que a Globo é capaz de organizar, que outros monopólios de comunicação são capazes de organizar, passam a predominar e eles vão arrancando conquistas a partir dessa pressão. Eu não tenho claro se é falta de estratégia ou uma estratégia equivocada. Eu tenho a impressão que é mais falta de estratégia, o que também é muito sério. Não é? E essa votação que se prepara na Câmara, aparentemente com o apoio do PT, revela o drama dessa situação. E isso é um tema crucial. Não é um tema crucial porque eu ou vocês achem isso. O próprio presidente Lula já disse isso várias vezes, até publicamente, de que um dos erros do seu governo foi não ter feito a democratização dos meios de comunicação, de que a maneira pela qual se havia conduzido o tema da comunicação tinha sido equivocada, e ter parado a lei de democratização dos meios depois da Conferência Nacional de Comunicação de 2009 foi outro grande equívoco. Várias vezes nós pudemos ouvir isso do presidente Lula, da presidenta Dilma, da direção do PT, isso consta de documentos do PT, mas aparentemente o governo ele não possui uma estratégia diferente. Ele não possui uma estratégia diferente. Ele continua tendo uma política de favorecimento dos monopólios da comunicação, em amplos aspectos. A PL é um deles. A PL é um deles, e isso que você tocou, Breno, né, de que o governo reconhece que um dos erros foi não fazer a democratização dos meios. Esse é um projeto reacionário, porque ele reconcentra o poder nas mãos da mídia monopolista que vinha perdendo espaço para a internet. Florestan, dito isso, Joaquim, Breno, a sua visão, e parece que isso vai passar como rolo compressor nessa semana. Diga. Vai passar porque a bancada do PT vai votar. Né? É incrível, porque eu esperava que a bancada tivesse ligada em assuntos que vão impactar o futuro da própria esquerda no Brasil. Nós vamos estar sempre remando contra a maré. É uma coisa sem fim, porque a distribuição das concessões de rádio e TV ocorreram principalmente no período do regime militar, e foram escolhidos a dedo os empresários nessa área, né, para preservar uma visão de extrema-direita no país. E aí você vê as grandes famílias com as concessões distribuídas, né, fielmente ao pessoal que é dono da Globo, da Jovem Pan, da Bandeirantes, do SBT. O perfil tem que ser o mesmo. Você não vê um empresário ali que tivesse uma visão minimamente nacionalista. Até Excelsior foi para o espaço porque o dono ainda tinha uma visão nacionalista. E aí eles vão perpetuando esse meio de comunicação na mão da direita e às vezes até da extrema-direita. E quando a gente chega num momento que a mídia, porque o Breno, eu, Joaquim, acho que você menos, mas a gente viveu muito num período em que a gente enfrentava a ditadura com tabloides, pequenos tabloides, né, como Opinião, como Versus, como Movimento, tinha que distribuir, eles iam e recolhiam das bancas, era bomba que estourava nas bancas, porque não queriam que houvesse uma comunicação de esquerda ou de centro-esquerda no país, e a gente nunca, esse grupo de esquerda, nunca teve acesso aos grandes veículos eletrônicos. Nós nunca tivemos rádio, televisão, nada. E, no entanto, nos últimos 30 anos, a gente tem mais da metade do eleitorado.
e tem eleito sistematicamente presidente, mas trabalhamos contra a maré o tempo todo. O que nos salva, Léo, foi o horário eleitoral. Porque se eles tirassem o horário eleitoral, nós não tínhamos mais comunicação nenhuma. Nenhuma. A gente sabe o que aconteceu nos países onde deu certo esse tipo de projeto de lei, como na Austrália. Na verdade, você tem dois exemplos. Você tem a Austrália, onde existe um grande monopólio de comunicação que pressionou por esse tipo de lei, e o Canadá, que está fazendo, e essas plataformas digitais já avisaram que vão excluir o jornalismo das suas plataformas. Então você não vai ter jornalismo. Por exemplo, o Facebook já não tem mais jornalismo no Facebook.